Então, passando para a próxima questão, que era a primeira que eu coloquei aqui, no caso da lei ser aprovada, se tivesse realmente essa função do paralegal, quem que seria atendido, ou quem será atendido pelo advogado e quem que seria pelo paralegal, por exemplo? Ele vincula ele ao estagiário, ele passa a ser somente equiparado ao estagiário dentro do escritório, se algum escritório vier a receber esse paralegal. Ele vai continuar tendo que se inscrever na ordem, receber uma carteira, será dada por mim ou pelo próximo presidente, vai continuar fiscalizado pelo advogado e não vai atender ninguém, porque o estagiário não atende ninguém. Ele vai continuar vinculado ao advogado. O que eles criam, na verdade, Reinaldo, é só isso. E tem que se dizer bem claro. E tem que isso ficar bem claro. O que se está criando é um outro nome, já que o estágio não comporta essa figura do eterno estagiário. Não existe profissão de estagiário. Vamos lá, o doutor continua enganado. O estagiário pode atender as pessoas, sim, depende da competência de cada um. Tá? Então, o advogado, de repente, pode não ter a competência para atender aquele caso. Normalmente, no Brasil, nós temos advogados que fazem clínica geral. Então, o estagiário pode atender. O paralegal, dentro dessa proposta aqui, pela qual nós somos neutros... Mas ele poderia, por exemplo, colher depoimentos? Sim, ele pode Ele não pode praticar atos judiciais. Ele pode praticar a própria lei diz quais são os atos privativos. Poder peticionário. Poder peticionário ele não pode fazer audiência, ele não pode assinar contrato, ele não pode fazer, porque ele não tem ainda o registro profissional. O estagiário ele pode fazer tudo isso, veja bem, artigo 3º da lei, doutor. Não conhece. Tá? Artigo 3º da lei 8.906. Desculpa, o senhor não conhece o seu próprio estatuto. O estagiário pode fazer audiência. É o parágrafo 2º, não pode fazer audiência onde não tem poder peticionário. A lei que regulamenta a profissão. Claro, eu volto para regulamentar a profissão de advogado. Não, vamos lá. Tudo que não for poder peticionário, o que é poder peticionário? É o advogado, por exemplo, numa audiência, fazer uma petição direta para o juiz e o juiz consignar nos autos e levar em consideração o que o advogado está fazendo. Isso não pode, tá? O estagiário ele não poderia fazer não pode relatório, uma solicitação para o juiz, mas ele pode fazer uma solicitação de carga, por exemplo, tá? Um ato administrativo, ele pode fazer uma carga de autos, ele pode fazer levantamento de dados. Estou falando de estagiário, por enquanto, doutor. Não, eu quero saber o que o paralegal vai fazer se não é esse mesmo serviço. O paralegal está sendo criado, doutor. A proposta aqui cria uma figura nova, que é isso que a OAB não estão atendendo. Paralegal? O senhor posso falar um minutinho, doutor? O senhor deve. Por favor. Então, esse projeto está criando uma figura nova dentro do Brasil, tá? Do sistema jurídico brasileiro. O que eu entendi do legislador é o interesse dele em melhorar o atendimento dos escritórios de advocacia, que os grandes escritórios de advocacia, via de regra, têm muitos especialistas por área, mas não tem um grupo que faça uma estrutura para todos, que levante jurisprudência, que busque doutrinas estranhas para casos concretos que chegam, que o profissional não está preparado, que faça, de repente, pesquisa em pequenas varas, em pequenos fóruns de cidades pequenas. Ou seja, aquele trabalho minucioso, pequenininho, a qual não há necessidade de poder peticionário. Não há necessidade, não teria tempo. Que não teria tempo. E aí você tem, lá fora, nos Estados Unidos, que é a minha referência, tá? Você tem um paralegal que faz tudo isso. Lá, por exemplo, trabalho direto com o júri. Não, mas a minha pergunta é essa. A situação é totalmente diferente. Então, eu ia perguntar eu posso ter exatamente essa pessoa sem que ele esteja inserido nesse sistema. Mas o que esse projeto eu tenho, por exemplo, várias pessoas... Mas você não precisa legalizar essa figura, porque, por exemplo, eu tenho bacharéis em Direito no meu escritório que administram o escritório, que cuidam dos relatórios do escritório, que prestam informações aos clientes, e ele não precisa ser chamado de paralegal e nem ser equiparado a estagiário, nem ser regido pela ordem. O que nós estamos dizendo é o seguinte, não é necessário, para isso, esse fim que ele coloca aqui, você criar uma nova figura dentro do sistema jurídico e dentro da regulamentação existente. Ela já existe naturalmente. Não. Quando se busca um administrador do escritório, existem várias pessoas especializadas nessa área, você busca exatamente alguém que tenha um conhecimento jurídico e alguém que tenha a capacidade de administrar. E que não queira trabalhar em tribunais, atuar em tribunais. Existem vários deles que não querem ser advogados. Agora, o que não dá é para tentar burlar a legislação, burlar o exame de ordem e criar uma categoria. Porque hoje são 3 anos que eles colocam. Amanhã eles podem fazer um projeto de lei e colocar em 5, depois em 10, depois tira o tempo. Não, vamos lá. Aí o que acontece? Ele continua equiparado. Qual é o incentivo que você dá àquele realmente que é estagiário,
aquele que quer ingressar na profissão, se você cria uma equiparação dessa, qual é o incentivo educacional que você dá às faculdades em formar bons profissionais com um incentivo dessa natureza? Eric, agora me permita, por gentileza, o doutor Ibanez continua misturando alhos com bugalhos. Tá? Uma coisa é o estagiário, tá? É o bacharel que, de repente, está estagiando no escritório do doutor e que está se preparando para advogar. Ele quer advogar, ele vai ser advogado. Ele não é paralegal, por quê? Porque a aptidão dele é para advogar. Esse projeto, essa figura que existe no exterior e que o projeto está querendo trazer para o Brasil para melhorar a estrutura dos escritórios, tá? Essa figura pode ser até um técnico em Agora a gente está falando de Estados Unidos, Europa, Canadá, mas funcionaria aqui no Brasil? É isso sendo que é a uma gente tentativa. tem um outro cenário nesses Primeira países. coisa, eu vejo que o Reinaldo ele fala diretamente no escritório. Eu quero melhorar a estrutura do escritório, eu quero melhorar a estrutura. Você já ouviu o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados, procurou os escritórios para saber se é isso que eles querem? Porque a Ordem nunca ouviu esse chamamento dos escritórios. Inclusive, a fundamentação do projeto fala exatamente nos 5 milhões que estão aí fora que não conseguem passar. Não, vamos lá. Esses 5 milhões eu quero saber, querem ser você está advogados. fazendo referência e tentando desvirtuar o debate. Isso daqui quer ser advogado. Vocês estão desvirtuando o debate. Por quê? Porque vocês citam na fundamentação do projeto, em tudo que está aí, exatamente o fato dos 5 milhões que não passam no exame de ordem. Agora, você vem aqui para fundamentar dizendo que vai melhorar a estrutura dos nossos escritórios? Então ouçam os escritórios. Porque eu não ouvi nenhum pedido aí que esse pedido tenha chegado à mão dos deputados através dos escritórios que estão procurando essa melhoria. Mas que melhoria é essa? Vamos lá, o doutor Ibanez acabou de colocar no início da sua conversa o fato de termos contadores auxiliando o escritório, jurista, pessoal médico legal, enfim, outros profissionais. Esses profissionais poderiam ser alocados, trabalhar diretamente no escritório, sob supervisão da OAB, sendo criada a figura do paralegal. Não. Mas volta, então vamos lá, vamos voltar de novo. Não é isso que diz o projeto, porque ele equipara a figura do estagiário. O projeto está escrito. Eu acho que nós todos temos aqui o projeto. Mas o projeto diz que... Parágrafo 2º, claro. o estagiário de advocacia e o paralegal poderia assessorar atividades jurídicas desde que supervisionado por um advogado, e num prazo máximo de 3 anos, e depois seria necessário ter a aprovação no exame de ordem para atuar então eu estou tratando só do bacharel. Aí somos totalmente contrários. Então aí nós estamos tratando do bacharel. Então aí você chega exatamente na finalidade desse projeto. Esse projeto só tem uma finalidade: burlar a existência dessa figura do estagiário. Porque estagiário não pode ficar além do período, porque não existe estágio eterno. Então, voltando, o projeto de lei que para nós, da entidade, do Movimento Nacional dos Bacharéis de Direito, somos neutros, é essa tentativa de se criar uma figura nova. Então, o texto legal, o parágrafo do autor, do Sérgio Sveiter, é assim: o estagiário de advocacia e o paralegal, atualmente só tem o estagiário, e o paralegal regularmente inscritos, podem praticar os atos previstos no artigo 1, que são os atos de advocacia, no caso, tira do advogado o poder peticionário, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado, sob responsabilidade desse. Artigo 1 então, vamos lá. Esse artigo 2º, atual... Só um minuto, doutor. Não, só para a gente situar em que lei nós estamos tratando. Nós estamos tratando da 8.906. Então é uma lei que só pode 3, ser da advocacia, não estamos tratando de outras artigo figuras. Artigo 3º, parágrafo 2º. Atualmente, nesse parágrafo, só existe a figura do estagiário. O projeto coloca a figura do paralegal. É uma coisa à parte. Então vocês querem que um terceiro, que não precisa ser nem bacharel, fique 3 anos como paralegal, doutor, e depois faça o exame de ordem? Doutor, isso daqui não é um projeto nosso. Aonde vamos chegar? Doutor, isso daqui não é um projeto nosso, é um projeto de um ex-presidente da OAB por 2 gestões, o mais novo do Brasil, tá? Que representa a bancada dos advogados dentro do Congresso Nacional. Portanto, vamos lá, esse ponto aqui é a questão do paralegal, que é uma figura nova criada. Nós somos contra esse projeto na figura do substitutivo que foi feito, porque o parágrafo 2º alterado, ele limita esses 3 anos que o Eric falou, tá? E aí está derrogando, ou seja, está acabando com o parágrafo 4º do artigo 9, que eu disse, que é lato sensu, e que permite que a pessoa seja estagiária, tenha uma carteira de estagiário, um trabalho provisório, até passar no exame de ordem querendo advogar. O projeto trata igualmente todos os cidadãos que devem ser iguais e atendidos por um advogado aprovado no exame da OAB? Olha, a proposta do paralegal é uma coisa nova. É difícil nós falarmos como vai ser a cara de uma criança quando está na barriga da mãe.
Nós sabemos como funciona, como é, por isso que eu cito o fato de, por exemplo, ser um curso técnico, nos Estados Unidos, por exemplo. Lá funciona. Se vai funcionar aqui ou não, primeiro nós já notamos que a OAB tem uma certa repulsa a novidades. Mas é uma novidade. Então, quanto a essa novidade, nós, do Movimento Nacional dos Bacharéis de Direito, que somos contra o exame de ordem, tá? Dos que querem advogar, então é um assunto à parte. Deveria então, ser contra desse contexto... E telespectadores. Minutinho, terminando, deveria doutor. ser contra, realmente, Terminando, exatamente doutor. aos cursos de direito que não formam Mas, profissionais.